Fabiana, então, a gente discutiu um pouquinho sobre processos. E eu queria saber como você começou essa parte, como foi importante para você e os 5 passos que você usa para implementar e criar processos. Cara, foi assim, na verdade, precisava autogerenciar mais a minha empresa, porque eu vivia apagando incêndio na empresa, né? E os clientes reclamavam e muito disso vinha, assim, de variação. Um funcionário entrava de férias, o cliente ligava e dizia, nossa, mas eu adorava ele, sim, mas ele precisa de férias, né? Ah, mas é porque ele me atendia desse jeito aqui. Aí quem estava assumindo o cargo ali temporariamente acabava ficando como um funcionário, né, ruim, porque ele não estava conseguindo entregar o que o cliente queria. E tudo isso era problema de variação. A gente tinha variação. Cada um fazia do jeito que achava melhor. A gente não tinha um padrão dentro da nossa empresa. Então, a gente precisou criar esse padrão. Até, inclusive, para ter indicadores, mas também para que o cliente sofresse menos variação, para que o cliente tivesse uma experiência melhor com a nossa empresa. Porque tudo tem que estar voltado para o cliente, de fato. Né? Ele que faz a nossa empresa funcionar. Sem cliente, a nossa empresa acabou. E aí, eu comecei, de fato, a monitorar alguns processos que tinham e que traziam muitas dores, tanto para a operação quanto para os clientes, né? O que trazia muita reclamação para a gente. E aí eu criei realmente 5 passos, assim, 5 passos que eu visualizei depois. Eu não criei o passo para fazer o processo. Na verdade, eu fui criando os processos e depois eu fui identificando como eu tinha feito esse caminho, né? Para chegar no processo lá formulado direitinho, operando direitinho. Então, o primeiro de tudo, no primeiro momento, né? Que é o primeiro passo, eu digo que é muito importante você compreender o processo, a tarefa que você vai construir o processo. Então tá, vou construir um processo, sei lá, de legalização, de abertura de empresa. Como é que eu vou construir esse processo se eu não compreendo ele? Né? Então, para construir um processo, é simples, você precisa entender sobre aquilo que você está construindo. Tá, você entende? Você passa para o 2, você vai mapear para ver se esse processo já está sendo praticado na sua empresa. Então, muitas vezes, e a grande maioria dos processos, eles já acontecem ali. Quando eu fui construir o processo de abertura de empresa, por exemplo, para um cliente novo, ele já existia na minha empresa há muito tempo. Só que ele não estava documentado. E toda vez que a gente mudava um funcionário, era um problema, porque começava toda a confusão ali de bastidor, né? E isso acabava trazendo também uma insatisfação do cliente naquele momento que é o momento mais delicado dele, é o momento que ele está entrando na empresa, o momento da primeira experiência dele com a nossa empresa. Então, no segundo passo, eu mapeei os processos que já existem, porque muitas vezes ele é eficiente, a gente nem precisa mudar muita coisa, a gente só precisa documentar ele. Né? Porque a empresa precisa de uma inteligência documentada também. Isso, inclusive, para o futuro, caso você queira vender a empresa. É como um restaurante, eu brinco, né? Você vai vender um restaurante. Se você não tiver todas as receitas ali, a pessoa que vai comprar, provavelmente ela vai ter uma nova marca, porque ela vai ter que entregar o que já existia ali de uma outra forma. Então, a documentação da empresa de contabilidade é muito importante você ter toda essa inteligência documentada. E aí a gente documenta esse processo trazendo melhorias no passo 3, que é quando a gente chama o colaborador para dizer, olha, vamos construir aqui comigo porque é você quem vai fazer a operação, é você que conhece do cliente, é você que conhece o fluxo aqui dentro. Então, isso serve inclusive para que ele se sinta pertencente em todo o processo. Já no passo 3. No 4, a gente documenta, né? O que a gente faz? A gente escolhe como vai documentar isso. Então, tá, eu vou colocar no gerenciador de tarefas? Ok. Mas é melhor rodar primeiro para saber se ele vai funcionar, para depois a gente documentar isso num POP, num fluxograma. Né? Então, por exemplo, lá a gente utiliza um pouco da linguagem de BPMN, mas como existe uma limitação ali no BPMN, porque você precisa colocar uma linguagem muito curta, acaba que a gente abandona um pouco isso. Então, o que a gente faz? A gente constrói no nosso gerenciador de tarefas, pega ali um POP, faz ali a documentação toda. Olha, o cliente vai solicitar isso, você vai responder dessa forma, os sistemas que você vai utilizar são esses aqui, tem um fluxograma já dentro do próprio POP ali para ele entender que vai sair de um setor e vai para outro setor e que depois ele vai mandar para outro setor, porque dependendo do colaborador, ele não sabe nem para onde vai enviar aquela demanda, muitas vezes. Né? E a gente já coloca ali também, já começa a colocar ali também os erros previstos. Tudo que já aconteceu, para que a pessoa não faça novamente. Emissão de nota fiscal. Quais são os erros previstos? Um tomador, CNPJ errado, o valor errado, a retenção porque você não viu se a empresa era do simples, se era do presumido. A gente já começa a colocar também ali. E quais os indicadores que a gente precisa? Está tudo documentado. Aí você passa para o 5, que é a utilização das ferramentas. Né? A gente começa a utilizar as ferramentas ali com a nossa empresa. Então, nesses 5 passos, a gente consegue, de fato, coordenar todo o processo. A gente faz com que o nosso time
entregue o que tem que ser entregue da forma que a gente precisa. E o que eu acho mais rico durante esse processo aí, dentro desses 5 passos, é trazer a equipe para construir com a gente.